Olá pessoal, agora a gente vai falar sobre área de figuras planas. Vamos mostrar alguns polígonos notáveis e as suas fórmulas para encontrar a área. A área é a região interna de um polígono. Então é essa região que nós estamos aqui, por dentro do polígono. Então, de acordo com o polígono, a gente descobre qual é a região interna, qual é o cálculo da sua região interna. Sempre vai ser unidade em quadrados, pode ser centímetros quadrados, metros quadrados, quilômetros quadrados. Então, quando falamos de áreas, nós falamos que unidade de área ao quadrado. Então, o primeiro elemento que a gente está vendo aqui é o quadrado. Um quadrilátero, todos os lados iguais, ângulos de 90 graus. Você pega o lado e eleva ao quadrado. Lado ao quadrado é o cálculo da região interna. Quando você tem um quadrilátero com todos os ângulos retos, só que com os lados diferentes, dois lados diferentes, você tem um retângulo. A área do retângulo é a sua base, essa parte aqui, vezes a sua altura. Também largura vezes comprimento. Então, essa é a área do retângulo. Temos aqui o paralelogramo. O paralelogramo você tem dois pares de lados paralelos. Aqui, esse paralelo é esse aqui. E a área do paralelogramo é a sua base, aqui é um azinho, vezes a sua altura. A altura é o segmento perpendicular do vértice até a base. Outro quadrilátero notável é o trapézio. O trapézio, a fórmula é base maior, representada por esse azinho, base menor, você soma as bases, vezes a altura, que é o segmento perpendicular do vértice até a base, e divide por 2. Então, soma das bases vezes a altura dividido por 2. E aqui nós temos o triângulo. O triângulo é um elemento importante. Temos a fórmula clássica de qualquer triângulo, base vezes a altura dividido por 2. A base é onde está apoiado aqui o triângulo, a altura é o segmento perpendicular à base que forma 90 graus até o vértice. Às vezes a altura pode ser fora do triângulo, pode estar aqui. Então, base vezes a altura dividido por 2. Se você não tem a altura, mas tem dois lados e o ângulo entre esses lados, você pode calcular com a fórmula meio a multiplicação dos lados, O vezes B, e o seno do ângulo, meio obseno. Você também pode ter um triângulo retângulo. O triângulo retângulo não interessa a posição, ele pode estar apoiado na hipotenusa. A área vai ser a multiplicação dos catetos dividido por 2. Esse aqui é a base, essa é a altura. Ou essa é a base, é a altura. Então, independe, tem um triângulo retângulo, multiplica os catetos e divide por 2. E também tem a fórmula do triângulo equilátero. Você pode usar o meio obsceno, pode usar a base vezes a altura dividido por 2, mas você pode calcular a área do triângulo equilátero em função do lado, tendo o lado ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. E aí a gente tem os principais polígonos que a gente pode usar para calcular a área. Agora a gente vai ver uma aplicação, um exercício da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, onde tem um hexágono regular, onde todos os lados e ângulos são iguais. Ele me dá a distância desse segmento FD, que é igual a 6, e ele quer a área do hexágono total. Primeiro, vamos dividir o hexágono com as suas diagonais. Notem que o hexágono ele forma 6 triângulos equiláteros. E agora, dá uma olhada nesse triângulo que a gente está destacando. Ele é a metade de um triângulo equilátero. Só que como a gente vai juntar com outra metade de um triângulo equilátero aqui, a gente pode calcular a área
de um dos triângulos equiláteros. Eu posso calcular a área desse aqui, ó, desse triângulo equilátero, e ao final multiplicar por 6. E aí eu tenho a área do hexágono. Se toda essa linha mede 6 e essa linha representa a altura do triângulo equilátero, eu não tenho o lado, eu tenho a altura, mas eu também não tenho a base. Então eu vou achar o lado em função da altura. A altura de um triângulo equilátero é o seu lado, raiz de 3 sobre 2. Então aqui eu sei que essa altura aqui ela vai ser a metade, então ela vai ser 3. Lado, raiz de 3 sobre 2. Aqui vai ser 6, passa multiplicando, L, raiz de 3. Passo raiz de 3 dividindo, eu vou ter 6 sobre raiz de 3, racionalizando, 6 dividido por 3, 2, raiz de 3. Este é o lado desse triângulo aqui. 2 raiz de 3. Eu vou calcular a área de um triângulo. A área de um triângulo vai ser o seu lado ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. A área de um triângulo vai ser 2 raiz de 3 ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. A área de um triângulo, a gente vai fazer aqui, ó, 2 ao quadrado, 4, raiz de 3 ao quadrado, 3, vezes a raiz de 3, dividido por 4. Esse 4 cancela com esse. A área de um triângulo é 3 raiz de 3. Mas como ele quer a área do hexágono, e o hexágono são 6 triângulos, a gente vai fazer a área do hexágono é igual a 6 vezes 3 raiz de 3. A área do hexágono vai ser 18 raiz de 3. Alternativa A. E está aí uma aplicação, um exemplo de área de figuras planas. Até a próxima.